Paulo sobre a glória de Deus. Foi uma bênção, irmãos. Final do ano agora eu recebi algumas mensagens de pessoas agradecendo e testemunhando de milagres que Deus fez na vida delas. Mas eu voltei de lá tão frustrada, tão triste na minha alma. E eu fui buscar a Deus. Porque Deus conhece o íntimo do nosso coração. E o Espírito Santo me fez lembrar o começo da minha conversão, quando eu recebi Jesus na minha vida. Eu deixei Ele transformar meu coração, a minha vida. Eu entreguei inteiramente a minha vida a Ele. E olha que isso foi há 30 anos atrás. Eu nasci numa época em que o evangelho que se pregava, ensinava, era aquele que você precisa morrer para viver. Você precisa desaparecer para que Ele apareça. Você precisa se apresentar diante de Deus igual uma criança, para Ele falar com você. Irmãos, eu derramava minha alma, o meu coração na presença de Deus. E olha que eu sou uma mulher que eu vim da sociedade, meu marido fazia parte da sociedade, então a gente era muito conhecido. Eu rompi com as amizades antigas. Eu peguei até as minhas roupas, eu só gostava de roupa de etiqueta, roupas caras. Eu dei tudo, eu esvaziei meu guarda-roupa, porque num dia, numa reunião que eu estava, eu botei um vestido muito bonito, branco, de linha, e eu era como toda mulher da minha idade naquela época, né? Eu tinha 30 anos, muito queimada de sol, muito vaidosa. Então eu estava naquela reunião, com um vestido branco, muito justo, curto, e um decote nas costas que ia na cintura. E de repente, a mulher que havia ministrado naquela noite, ela chegou para mim, me abraçou e pôs a mão nas minhas costas. Irmãos, aquilo foi como um banho de água fria, mas eu me senti tão envergonhada. Ninguém falou para mim que a minha roupa estava indecente. Meu marido nunca me deixou sair com roupa indecente para a rua, nem eu quis. Mas as minhas costas de fora. E eu me senti envergonhada, porque eu estava buscando a Deus naqueles dias. E eu comecei a entender que as roupas que eu usava não eram roupas que agradavam a Deus. O meu temperamento, a minha maneira de agir, não era algo que agradava a Deus. Então eu precisava de uma mudança radical. E eu busquei a Deus. Como Davi, no Salmo 27. Ele disse: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa de Deus. Eu possa estar na presença de Deus todos os dias da minha vida. Ele tinha 2 motivos para estar na presença de Deus. O primeiro era contemplar a formosura de Deus. E quando você começa a contemplar a formosura de Deus, você vai começar a contemplar a santidade de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus. Então você começa a olhar para você, você começa a sentir que você não está bem. Que você, para buscar um Deus que é santo, você tem que mudar muita coisa na sua vida. Se eu quero intimidade com Deus, eu vou ter que me arrepender para ter essa intimidade. Eu vou ter que voltar atrás, eu vou ter que me despojar do homem velho e deixar Ele fazer tudo de novo na minha vida. Ele queria contemplar a formosura de Deus e aprender de Deus. 2 coisas nós precisamos desejar se quisermos intimidade com Deus: contemplar a face de Deus, não a mão de Deus, o que Deus pode nos dar, mas contemplar a face de Deus. E eu quero te dizer, não é coisa simples não que nós queremos esse ano, pastora Cássia. É um grande desafio para a igreja. É o meu desafio há 6 meses, irmãos. E eu comecei a questionar Deus. Eu falei: Senhor,
Eu tinha tantas visões, eu tinha revelações, eu tinha sonhos. Eu comecei a ser convidada para ministrar fora, 1 ano de convertida, irmãs, eu já testemunhava nesse Brasil, norte, sul, leste, oeste, falando do amor de Deus. E eu buscava a Deus, eu subia monte, descia monte, eu entrava para dentro do meu quarto, eu trancava a porta e passava horas na presença de Deus. Eu lembro que um dia eu liguei para minha cunhada, eu falei, escuta, você tem um quarto aí separado, que ninguém usa, que ninguém entra? Ela falou, tem, por quê? Eu falei, me empresta ele. Eu fui lá para a casa dela, eu passei 3 dias trancada no quarto, eu só saía para ir no banheiro e voltar, buscando a face de Deus. Porque se eu ficasse na minha casa, era menino, era telefone, era visita, e eu não queria nada atrapalhando a minha intimidade com Deus. E eu fui crescendo, irmãos, nessa intimidade. Minha casa tinha reuniões diariamente, minha casa era cheia de gente, e Deus me dava tanta revelação, era tanto poder, tanta glória, e eu pregando a palavra. Mas eu resolvi crescer, eu resolvi estudar mais. Então foi vários cursos, eu fui fazendo vários cursos, aprendendo. No mês de agosto, setembro, que eu voltei desse congresso sobre a glória de Deus, falei, Senhor, eu estou pregando de coisas que eu sei pregar. Eu estou falando e estou fazendo coisas que eu sei fazer, porque tem 30 anos que eu faço isso. É automático. E o Senhor, pela grande misericórdia do Senhor, o Senhor ainda opera. Falei, mas eu não quero ser assim mais. Eu não quero. E eu abri a palavra um dia, trancada lá no meu quarto. Eu abri Eclesiastes 10, versículo 1, que diz assim: assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro, e inutiliza o unguento do perfumador, assim é o famoso em sabedoria e em honra, uma pouca de estultícia. A Bíblia está falando que existe um perfume. A minha vida, a sua vida é como um vidro de perfume, que o perfumador, que é Jesus, colocou um unguento dentro. O unguento é o óleo que prepara, que faz o perfume. É a unção de Deus na minha vida, na sua vida. Todos que têm o Espírito Santo aqui têm a unção de Deus dentro de você. Mas Deus falou comigo algo que eu tremi, irmãos. Ele disse que se eu deixar uma mosca morta, uma coisa pequena, não é coisa grande, cair dentro desse perfume, eu vou estragar o perfume todo. Eu vou comprometer a unção. Eu falei, Senhor, há pecado oculto na minha vida, Senhor. E Ele disse para mim, nem sempre é o pecado. Ele me fez lembrar Hebreus 12, onde ele diz, nós estamos tão rodeados de pecado e embaraço. Pecado é uma coisa, embaraço é outra. Portanto, corra essa carreira que está proposta e desembaraça a sua vida, vamos correr. Eu falei, Senhor, então não é pecado, é embaraço. Ele disse para mim, é embaraço. Você está embaraçada com tantas coisas ao seu redor. E você está se tornando uma profissional. Irmãos, aquilo caiu na minha vida como uma flecha na minha alma. E eu fui entender por que eu estava tão triste, tão decepcionada comigo. Deus disse para mim, eu falei, Senhor, então eu vou buscar uma unção nova. Ele disse, não. Melhor do que receber uma unção nova é você preservar a velha. Aquela unção que eu coloquei dentro de você há 30 anos atrás. Uma unção que eu recebi, irmãos, de madrugada, 5 horas da manhã. Eu ficava em vigílias até 5 horas da manhã e eu não queria ir embora para casa. Meu marido teve muita paciência comigo. 5 horas da manhã, eu e minha cunhada nas vigílias e buscando a Deus. E numa dessas 5 horas da manhã,
mês de julho, Anápolis, eu morava em Anápolis, gelado, eu com 5 blusas de frio. O Espírito Santo veio sobre mim com tanto poder, a glória foi tanta que eu senti um calor tão grande, que eu fui tirando os casacos, eu fiquei só com a blusa de baixo, e eu não dava conta de ficar em pé, tamanha glória de Deus. E era essa unção que havia sobre mim. E Deus disse para mim: quantos na minha casa estão vivendo de histórias e testemunhos antigos? Estão vivendo da unção antiga, mas sem saber que ela está comprometida, porque uma unção, um vidro de perfume, a mosca só cai se você não guardar, não preservar esse vidro e deixar ele destampado. A unção que está colocada sobre mim e sobre você, meus irmãos, trate de guardá-la, trate de preservá-la. Como é que eu faço isso? É quando eu tenho uma visão de consagração, de pureza, para que o Espírito Santo que habita em mim, que é um fogo, e ele tem ciúme de nós, ele quer fazer a obra de Deus em nós, irmãos. Não é por acaso que o Espírito Santo foi colocado em nós, não é por acaso. Eu falei: Deus, eu não vou comprometer mais essa unção que está sobre a minha vida. O que eu tenho que fazer? E o Senhor me levou lá para Atos, capítulo 17. Você vai anotando, eu vou passar alguns versículos aqui, vai anotando aí, vai acompanhando. Eu vou falar muita coisa depois, se você quiser, eu sei que está sendo filmado, depois você pega e assiste de novo, porque Deus vai falar com você nessa noite. Você vai precisar dessa palavra para você vencer o ano de 2016. Ouça o que eu estou dizendo para você. E Deus disse assim para mim, Atos 17, versículo 26. E de um só homem, ou seja, Adão, Deus fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Sabe o que Deus me levou a entender, irmãos? Que eu estava fugindo do maior propósito da minha vida. Os embaraços que estão nos rodeando tão de perto, e eles são tão discretos que você não percebe. Quando você vê, você parou com a sua vida de oração, você parou com o seu tempo que dedicava na meditação da palavra. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você: vir ao culto é necessário, ler bons livros é necessário, assistir boas pregações pelo DVD é necessário, mas nada vai substituir a minha busca pela presença de Deus na intimidade. Nada substitui. Nós perdemos o foco. Eu entendi o que Deus queria dizer. O motivo de eu existir, o motivo de você existir, Deus nos criou para que nós o buscássemos. E quando a gente coloca qualquer coisa na frente disso, seja trabalho, seja família, seja ministério, nós estamos falhando com Deus, irmãos. A unção vai diminuindo, e quando você vê, você está sentindo triste, você está com jugo sobre você, angústia, você quer ficar quieto no seu quarto, você não quer sair, você está desanimado, você não quer ir para a igreja, você não quer mais nada. Por quê? A unção está comprometida. Basta uma coisinha pequena. E Deus disse para que buscassem ao Senhor. O motivo, o propósito de toda a criação, inclusive eu e você, foi para que nós buscássemos a Deus. E Ele diz: se porventura tateando, sem saber direito como fazer, para isso Ele colocou o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo vai nos levar a conhecer a Deus
profundamente, irmãos. Porque Deus, ainda que não está longe de cada um de nós, fala para quem está do seu lado aí, fala, Deus está pertinho, irmãos. É muito fácil achar a Deus. Esse é um tempo que Deus não está longe. Deus está perto. Deus está perto. E aí a gente começa a dar desculpa para Deus. Senhor, mas eu tenho tantos afazeres. Eu tenho tanta coisa para fazer. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui na Bíblia. Lucas, no capítulo 14. Abra os nossos olhos, irmãos. Olha o que a Bíblia diz. Quando você dá desculpa para Deus. Senhor, meu tempo é curto. Eu mal tenho tempo de ir na igreja. Lucas 14, versículo 15. É a parábola da grande ceia. Olha o que Jesus está ensinando para nós aqui. Um princípio maravilhoso. Mas que faz a gente tremer, irmãos. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde que já tudo está preparado. Diga comigo, tudo está preparado. A mesa está posta. Mesa é lugar de comunhão, irmãos. Mesa é lugar de ter comunhão com Deus. E todos, versículo 18, e todos a uma começaram a dar desculpas, excusar-se. Começaram a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. O outro disse: casei e porventura não posso ir. E voltando aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família indignado disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, mas ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Deus quer a casa dele cheia, irmãos. Deus quer os filhos deles ao redor da mesa dele. E ele termina a parábola dizendo: porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. De quem que Jesus está falando aqui, irmãos? É daqueles que já sentaram na mesa com Deus, pediram bênçãos, Deus atendeu, respondeu o pedido de oração. Um queria um campo, Deus deu. O outro queria mais juntas de boi, Deus deu. O outro queria casar e Deus abençoou e ele casou. Só que na hora de vir todos para a ceia, cada um inventou uma desculpa. A bênção se tornou maldição na vida deles. Eles disseram: nós não podemos ir, nós estamos ocupados. Desculpa, Senhor. Irmãos, a gente pede a Deus um monte de coisa, sim ou não? Quando Ele nos dá, a gente fica distraído com tudo aquilo que Ele deu. Quantos de nós pedimos um bom emprego? Pedimos uma empresa, pedimos uma casa, um carro. Quero casar, quero ter filhos. Deus te dá. Isso aí virou embaraço na sua vida. Aí você fala assim: mas até a família está aqui. Eu casei. Eu não tenho tempo mais de ir sentar na mesa com o Senhor, porque agora eu tenho família. Família é a coisa melhor que tem, irmãos. Eu vou fazer 40 anos de casado. Eu sou muito feliz com meu esposo, com filhos e agora com netos. Deus é maravilhoso. Nada na terra mais precioso do que a família. Mas no céu nós temos um, que é o Pai, que é a fonte de vida.
que fez a nossa vida existir, para que Ele fosse o motivo de tudo isso. E aí a gente troca as coisas que Ele nos dá, coisas que Ele nos abençoa, a gente pega coisas e troca pela presença de Deus. Misericórdia. Trocou eles. Nós trocamos tudo pela intimidade com Deus. Essa é a mosca morta no unguento na minha vida. Meu Deus, eu chego a arrepiar. Misericórdia. Misericórdia. Será que você pode dizer isso? Arrependimento antecede intimidade com Deus. Se você quer ter intimidade com Deus, você precisa buscá-lo de todo o coração. Quando Jesus entrou na casa de Marta e Maria, Lucas 10, 38, Maria tinha uma fome de Deus, e ela logo foi sentar aos pés de Jesus, para ouvir o que ele tinha para falar. Marta indignada, andando de um lado para o outro, a Bíblia diz que ela estava distraída com tantos afazeres. Cutuca quem está do seu lado aí, pergunta para o seu irmão aí: meu irmão, você está igual Marta, distraído com tantos afazeres? Jesus está te chamando para a presença dele, e você ainda diz para ele: Senhor, não te dá conta de que Maria me deixa fazer todo o trabalho da casa e não vem me ajudar? Jesus disse para Marta: não vou falar nada para ela não vou fazer nada não, porque uma coisa só importa, e a melhor parte ela está fazendo. É o que você deveria fazer também: sentar e receber de Deus, sentar e receber a palavra, sentar e ficar em comunhão com Deus. Meus irmãos, eu comecei a buscar a presença de Deus. Aí sabe o que eu fiz? Eu entrei para dentro do meu quarto, falei: pronto, vou fazer o que eu fazia antes. Marquei 1 hora. Eu não fiz um compromisso com Deus, eu fiz um compromisso comigo. 1 hora. Ninguém me tira daqui. De joelhos, orando, meditando, gastando tempo orando em línguas, porque eu aprendi que a oração em línguas edifica a minha fé. A oração em línguas traz revelação. É a oração em línguas que faz com que o Espírito gema o meu gemido inexprimível, porque só Ele conhece a minha fraqueza, eu não conheço. Mas Ele pega a minha fraqueza e leva diante de Deus, quando eu estou orando no Espírito. E eu ficava ali 1 hora, enquanto não dava 1 hora eu não saía do quarto. Depois de alguns dias Deus disse assim para mim: você está querendo tapear quem? Eu falei: Senhor, mas eu estou fazendo o que eu fazia sempre, meu tempo de intimidade com o Senhor. E Ele disse assim para mim: quantas vezes você olhou o relógio para ver se já deu 1 hora? Onde é que seu coração está? Irmãos, você quer buscar Deus? O que Deus quer não é que você busque Ele. Há uma condição. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e sereis achado de mim, diz o Senhor. Eu não quero que você me busque, eu quero que você deseje me buscar. É outra coisa muito diferente. Meu Deus, quem engana o Espírito? Quem é capaz de enganar a Deus? Você não está empenhado em me buscar, você está querendo bater seus recordes. Você está querendo voltar a sua performance, como é que é? Performance de antigamente. Eu falei: estou mesmo, Senhor.
Eu quero aquela unção, eu quero aquele poder, eu quero aquela glória. Eu não quero falar de coisas que eu não vivo. Então faz de mim o centro da sua vida. Diga para o seu irmão que está do seu lado: você quer intimidade com Deus? Jesus precisa ser o centro da sua vida. Não é o meu marido, não são os meus filhos, não é o meu neto que eu amo de paixão, não é minha casa, não é trabalho, não é ministério, nada vai me levar a ter intimidade com Deus, se eu não colocar o Senhor, se eu não priorizar o Senhor, se Ele não for o centro da minha vida. Eu preciso ter essa necessidade, e eu comecei a orar: Senhor, aquieta o meu coração, quebranta, Senhor, que coração ruim. Meus irmãos, se você não reconhecer as nossas fraquezas, a nossa fragilidade, você fica forte demais. Quando você está forte demais, a sua carne está forte, o seu espírito está fraco. Quando você começa a buscar Deus, você não quer brigar, você não quer discutir, você não quer nada, você não quer nada, você não quer nada. Quando você está forte, você quer briga, você quer quebrar o pau, você quer que você tenha razão. O que você fala que... Misericórdia. Carne, só carne. Deus disse para mim: não há prazer no seu coração. Irmão, sabe qual que é o problema nosso hoje da igreja atual? Não estou falando da catedral da família, da igreja da atualidade. Não é falta de palavra, não é falta de revelação, não é falta da presença de Deus. O problema nosso hoje chama-se falta de fome. Não temos fome pela palavra, não temos sede pela presença de Deus. Davi dizia: Senhor, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti. Deus não se impressiona com quem prega bem, com quem canta bem, com quem está cheio de dons e talentos, porque isso tudo é dele, irmãos. A igreja é dele, ele é o Senhor da igreja. Ele põe, ele tira a hora que ele quer e quem ele quer. Ele não se impressiona com ninguém, nem com o que as pessoas fazem, mas ele se impressiona quando alguém vem a ele com fome, com sede e dizendo: Senhor, eu preciso de ti, mais do que a comida que eu vou comer, mais do que a água, mais do que tudo, eu preciso do Senhor. Irmão, você quer intimidade com Deus? Precisamos ir a um lugar de arrependimento, senão não vamos ter intimidade. É tudo que eu quero para mim. Isaías disse: esse povo me louva com os lábios, seu coração está longe de mim. Vocês estão querendo enganar quem? Ninguém pode enganar Deus, irmãos. Se o coração não estiver inclinado a buscar a Deus, nós estamos perdendo tempo. Se eu vier para a igreja para bater ponto, e quantas vezes eu já vim para a igreja, porque depois da igreja eu vou sair com os amigos. Tem gente aqui na igreja que eu gosto de estar com eles, eu gosto de bater papo. É só eu? Tem tanta coisa que a gente faz e a gente pode esconder de todo mundo, mas de Deus a gente não esconde. Deus está dizendo: não é o que eu quero. Nós precisamos entender, irmãos, o que Deus quer de nós. Hoje, na verdade, nosso maior inimigo é aquilo que Faraó fez quando Moisés foi disputar com ele o povo. Deixa que o povo de Deus saia do Egito, vá para o deserto para adorar a Deus. Faraó disse: esse povo está com tempo, querendo adorar a Deus no deserto. Vou botar carga dobrada de atividade, de serviço em cima desse povo, para eles parar de pensar em adorar a Deus e buscar Deus.
Irmãos, o diabo não muda não, ele é o mesmo daqueles dias. Nosso maior inimigo são as distrações, as sobrecargas de trabalho. Eu garanto que a maioria de nós aqui, a meta para 2016 é fazer acontecer, vai fazer isso, fazer. Irmão, para tudo. Você pode ser um grande conquistador, se você não buscar Deus em primeiro lugar, colocar Ele acima de todas as coisas, você não vai ter intimidade com Ele. Você vai ser uma pessoa religiosa sentada num banco, e talvez até conduzindo um povo, dirigindo igrejas, pregando em púlpitos por aí, mas não passa de um religioso. Agora eu quero que você abra comigo a palavra, Ezequiel 47. Quantos podem dizer glória a Deus? Deus está falando com você nessa noite? Aleluia. Ezequiel 47 para mim tem uma das maiores revelações do plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Ezequiel foi um profeta que pregou durante 22 anos nas ruas da Babilônia para os judeus, um povo idólatra. Os judeus se tornaram um povo idólatra, rebelde, indiferente à presença de Deus. Mas quando você pega do capítulo 40 em diante, Deus começa a trazer esperança para o povo, através do profeta. E no capítulo 47, o versículo 1 diz aqui: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Olha para mim aqui, isso aqui é uma visão profética. Se você ler o livro de Ezequiel, ele vai dando o plano da restauração do templo, de um templo que nunca foi construído. Ou seja, não era um templo feito por mãos de homens, mas era um projeto que Deus tinha antes do nosso nascimento, muito antes do nascimento desse povo aqui, antes da fundação do mundo. Deus estava revelando o sonho dele. Era uma casa onde ele iria habitar. A situação, o lugar, a posição dessa casa tinha que ser no centro de Jerusalém, para que o povo entendesse que a vida espiritual seria de suma importância. De tudo que eles tinham, o que mais importava era a vida espiritual deles. Olha para quem está do seu lado aí, diga para o seu irmão aí: meu irmão, sua vida espiritual é o que mais importa para você. Talvez você não saiba disso. O lugar do templo era estratégico, o centro de Jerusalém. Tudo era voltado para o templo. Eu quero te dizer uma coisa: essa casa nunca foi feita, porque essa casa é um símbolo, é uma visão profética de Ezequiel, simbolizando a minha vida e a sua vida, onde Deus viria e habitaria dentro dessa casa. O sonho de Deus, irmãos, desde o jardim do Éden, era estar junto com o seu povo, era ter uma família aqui na terra. Deus vinha toda tarde falar com Adão e Eva. Irmãos, já pensou que coisa maravilhosa? Comunhão, intimidade. Você está achando que nós que estamos com esse desejo de ter comunhão com Deus? Não, irmãos, isso aqui surgiu foi de Deus, é do coração de Deus. A igreja está apenas ouvindo a voz do Espírito e tentando levar a igreja agora a essa intimidade com Deus, nada mais. A minha vida e a sua vida é essa casa, e essa casa fluía água. O que era essa água? Que rio é esse que fluía de dentro dessa casa?
Esse rio simboliza a vida do próprio Deus, o Zoé na natureza de Deus, e todas as bênçãos decorrentes da presença de Deus, fluindo do meu interior e do seu interior. Irmãos, às vezes a gente fica procurando a presença de Deus. Vem Deus, Senhor, me dá uma bênção. Irmãos, está tudo dentro dessa casa. Olha na sua Bíblia. Esse rio é o rio que flui do trono de Deus. É o rio de Deus, é a própria presença de Deus fluindo da casa. É assim que está na sua Bíblia? É um rio suave, seguro, profundo, e à medida que ele vai podendo fluir, ele vai se expandindo mais e mais. O que é isso, irmãos? Essas águas fluindo dessa casa vai falar do seu nível de intimidade com Deus. Cada um de nós determina o nível de intimidade, de comunhão que tem com Deus. Olha o que ele diz aqui, versículo 3. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que davam pelos artelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E foi medindo, aí chegou nos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia nadar. Irmãos, você já leu João 7,38? Aquele que crê, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Se cumpriu, irmãos. Essa profecia de Ezequiel já se cumpriu. Jesus, se você perguntar para alguém na igreja, Jesus morreu para quê? Para o perdão dos meus pecados. Certo, o que mais? Jesus morreu, irmãos, também para refazer a nossa intimidade com Deus, a nossa amizade com Deus, para que nós voltássemos a ter comunhão com Deus. Jesus pagou o preço dessa comunhão, dessa intimidade, e Ele foi mais longe. Ele subiu e derramou o Espírito, enviou o Espírito Santo. E quando eu e você somos batizados pelo Espírito Santo, que todo cristão precisa receber o batismo com o Espírito Santo, é imprescindível, irmãos, para os dias de hoje, ser cheio do Espírito Santo. Ele vai ser como um rio, é a glória de Deus fluindo do meu interior. Aí eu posso ficar com essa glória até aqui, ó, no meu artelho. Eu decido até onde eu quero ir com Deus. Se você quiser ficar sentado na frente da televisão, horas e horas. Se você quiser ficar com seu celular, Facebook, WhatsApp, horas e horas. Se você quiser gastar o seu tempo, entra dia e entra noite trabalhando muito, horas e horas. Se você quiser gastar seu tempo com lazer, tudo isso é muito bom, nada disso a gente vai falar que está errado. Mas isso aí vai medir o seu nível de água que vai fluir de você. Quanto mais tempo você tirar para Deus e menos tempo para as demais coisas, mais a água vai subir. Mais a água vai subir. Até que chegar num ponto, irmão, que você perdeu o controle da sua vida, você começa a nadar, você não dá conta de andar. Aí você vai dizer: irmãos, a minha meta para esse ano. O Espírito é como o vento. Você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é o Espírito Santo. Assim é aquele que é guiado pelo Espírito. Você quer ser guiado pelo Espírito? Então se renda, irmão. Deixa de ser forte demais. Deixa de ser razão demais. Deixa a sua inteligência. Irmãos, as coisas de Deus são loucura para o homem. Se você quiser se tornar bênção na mão de Deus, seja louco para o mundo. Deixa Deus inundar a sua vida. Deixa a glória de Deus fluir.
Agora eu vou te dizer uma coisa. Essa água fluindo dessa casa tem uma finalidade, irmãos. Tem uma finalidade. Isso se chama unção fluindo. Isso se chama a glória de Deus fluindo, ou o Espírito de Deus fluindo. Quantos querem ser a casa de Deus nessa noite? Fala: Deus, eu quero muito mais do que eu tenho vivido de migalha. Sabe por quê, irmão? Se você, deixar Deus te levar, o que vai acontecer? A primeira coisa, veja comigo versículo 7. Versículo 6, e disse-me: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Aí ele vai mostrar a finalidade do rio fluindo. Versículo 7, e tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Versículo 12, junto do ribeiro à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. Quem é o santuário, irmão? Diga: eu sou o santuário. Não tenha medo de dizer. Deus sonhou com você, para você ser a casa dele, o lugar da morada dele aqui na terra. Deus quer andar na terra através de mim, de você, meus irmãos. Aleluia! Você é a boca de Deus, os seus braços são os braços de Deus. Então não fique embaraçado com coisa que não tem valor. E o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Irmãos, sabe o que eu vejo nisso aqui? Que é o Espírito que mantém a igreja viva, dando fruto. Sabe por que nós damos frutos? Porque a unção está fluindo do nosso interior. Que fruto é esse, irmãos? Mudando o caráter, mudando o temperamento, mudando a nossa visão. Quando você ora, a sua resposta é imediata. Irmãos, eu me lembrei nesses dias que tinha coisas que eu orava naquele tempo. Eu orava à noite, no dia seguinte eu já recebia. Que coisa tremenda, o Espírito fluía. É o Espírito que faz o fruto brotar e acontecer, não sou eu. Você vai amar muito mais. Você vai ter uma vida de, irmãos, tudo que você fizer vai dar fruto, vai prosperar. Aleluia. Você vai alimentar vidas. Você vai ser alimento para vidas. Você vai ser alimento para as nações. Quando eu digo você, eu estou falando da palavra, do Espírito que está dentro de nós. Deus vai usar a minha vida e a sua vida, e eu profetizo isso no ano de 2016. Deus vai usar essa igreja para dar muito fruto, fruto da palavra, fruto de salvação. É para as nações, é para o Brasil, é para as nações. A terra vai ser sarada, porque o poder de Deus vai fluir nesse lugar, irmãos. Aleluia. Levando as bênçãos de Deus. Mas olha o versículo 8 e 9. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a campina, entram no mar, e sendo levadas ao mar morto, de tanto sal que ele tinha, ele estava morto, vai sarar as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros vai viver? Diga comigo, vai viver. Diga comigo, assim vai ser o ano de 2016. Enquanto lá fora estão falando só em crise, a palavra de Deus está falando para mim que vai viver, vai romper. Olha o que ele está falando aqui: e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que este ribeiro passar. Por onde você quer que o ribeiro flua na sua vida,
na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho, no seu ministério. Deixa o rio de Deus fluir, meus irmãos. Ele não vem de cima, ele vem de mim. Eu sou o canal de Deus. Será que você pode crer nessa palavra? Será que você pode crer nessa visão de Ezequiel, profética para os dias de hoje? Eu sou o templo, por isso eu não posso brincar com a intimidade com Deus. Não é qualquer um, não é com vestido decotado, com saia curta, transparente, mostrando o corpo, moça, provocando os rapazes, os homens casados. Não é com esse tipo de roupa que o seu templo vai ser o templo do Espírito Santo. Não é o homem com pensamentos sujos que vai ser o templo do Espírito Santo. Não é aquele que compra e não paga. Não é aquele que mente, que esconde, que trapaceia. Não é aquele que não quer buscar Deus, que está fingindo. Mas é aquele que vai buscar santidade, porque o nosso Deus é santo. Deus não vai fluir de uma casa estragada, suja, feia, uma casa onde há mentira, onde há pecado. Deus não flui, irmãos. Por isso, dura coisa nós estamos pedindo esse ano, mas vai acontecer. Na minha vida vai, na minha vida vai, irmãos. Eu estou decidida, eu já decidi. O ano de 2016, quando todos estão falando em crise, eu profetizo na minha vida e na sua vida. O rio de Deus vai entrar para transformar a maldição em bênção, para fazer com que aquilo que não tinha vida, viva. Aquilo que estava morto, vai nascer de novo. Vai nascer de novo, por onde esse rio entrar, por onde esse rio passar, através da minha e da sua vida. O avivamento não vem de cima, o avivamento vem daqui. Aqui, irmãos, de corações quebrantados, de templos e de santidade, de pureza de alma, de quebrantamento, de arrependimento. Assim vem a intimidade, e a intimidade vai trazer vida. Vida de Deus se chama avivamento. Vidas serão salvas, vidas serão curadas, vidas serão libertas, vidas e famílias e casamentos serão restaurados. Irmãos, daqueles tempos que eu me converti, eu cega, minha filha desenganada pelos médicos, o casamento acabado, não tinha dinheiro para nada, e eu me converti a Jesus. Larguei tudo. O povo dizia que eu estava louca. Minha família falava que estavam fazendo lavagem cerebral na minha cabeça. Eu saía 7 horas da manhã, ia para a igreja orar todo dia, escondido do meu marido. Eu botava um abrigo, falava que eu ia fazer caminhada, eu e minha cunhada. Eu ia para a igreja, ouvia a palavra, eu queria ouvir a palavra, eu queria crescer em Deus. Irmãos, Deus curou as enfermidades na minha casa, Deus curou o casamento, Deus fez milagre na vida financeira. Deus faz, Deus continua fazendo. O rio precisa fluir. Aleluia, aleluia. Nós vamos dar frutos, irmãos. Aleluia. Terceiro, olha comigo o versículo 10. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe segundo a sua espécie será como o peixe do mar, grande em multidão excessiva. Eu quero dizer que por onde esse rio passar, não vai faltar peixe e nem vai faltar pescador. Esse lugar aqui vai encher de peixe. Peixe é vida, irmãos. Pescadores somos nós. Quem aqui quer pescar peixe? Faz assim com a sua mão. Estou falando de vidas. Pastor Salmo, olha o tanto de gente aqui que nesse ano vai se tornar pescadores de almas. Porque o rio de Deus, você vai deixar o rio de Deus fluir. Deus vai fazer de você um grande ganhador de almas para Jesus. É isso que o avivamento vai trazer. Avivamento não vai trazer barulho. Ainda que é muito bom, irmãos, ainda que é muito bom cair, ficar fraco. A presença de Deus quando vem, irmãos, eu caí 2 vezes na minha vida. Uma delas, meu marido me levou, você lembra bem?
Ele me levou carregado para casa, eu não tinha força nas pernas. Tamanha unção que veio naquela reunião. Eu fui carregada para casa. Perdi todas as forças. E olha que eu era dura nesse negócio de cair. Mas quando a unção vem, irmãos, ei, não segura não, deixa Deus agir na sua vida. E por último, versículo 11. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros, presta muita atenção no que eu vou dizer para você agora. Os seus charcos e os seus lamaceiros, o que é lamaceiro? É uma mistura de barro com água. Não vão sarar, serão deixados para sal. Sal é tempero. Isso aqui nos leva, irmãos, a entender que nós precisamos lembrar que ainda que eu seja a morada de Deus aqui na terra, ainda que eu seja o canal de Deus, ainda que esse rio vai fluir através da minha vida, esse lamaceiro aqui representa a nossa humanidade. Todos, absolutamente todos nós somos frágeis, nós somos pó. E é pela graça, bondade e misericórdia de Deus que Ele pegou essa terra e fez um vaso para Ele, para a habitação da sua glória, do seu poder. Sabe o que Deus me fez lembrar? Presta atenção e eu vou encerrar aqui. 2 Crônicas, do capítulo 14 ao 16. Presta atenção aqui. 2 Crônicas, capítulo 14 a 16, conta a história de um grande rei, o rei Asa. Era um homem que temia a Deus, um homem que buscou a Deus intensamente. E quando o inimigo veio contra ele, o seu exército, juntando com o exército de Judá, que era seu aliado, dava 500.000 de homens. Mas veio um grande exército de 2 reinos, que era de 1 bilhão, o dobro de soldados vieram contra ele. Asa, sabe o que ele fez? Ele tinha um segredo. E o segredo dele foi muito simples. Ele entrou para o quarto dele e foi orar. Senhor, aqui está um homem que não tem força nenhuma. Meu exército é muito maior. Mas para o Senhor tanto faz ter força ou não ter força. Se o Senhor for conosco, nós seremos imbatíveis. E dentro do quarto dele, da câmara dele, ele orou. E Deus deu a direção e Deus deu estratégia para ele. Ele se submeteu a Deus. Ele priorizou a Deus. E Deus deu a maior vitória naqueles dias que um rei podia ter. E depois dessa grande vitória de Asa, ele voltou e começou a construir casas, muralhas, trancas e ferrolhos. Ele começou a colocar nas muralhas, fechando tudo. Muitas invenções ele teve. Ele cresceu muito. De repente o profeta vai até ele e diz assim, presta atenção: o Senhor manda te dizer, Asa, enquanto você me buscar, você vai me achar. Mas quando você me abandonar, eu vou te abandonar também. Daí se levantou um outro império e veio contra ele. E a Bíblia diz que ele não buscou o Senhor. E ele fez aliança com o rei da Síria. Tirou o ouro e a prata da casa do Senhor e mandou de presente. Deus novamente mandou o profeta. E disse para ele, Natã, presta atenção. Você tinha que estar acordado. Porque o que você está fazendo vai trazer derrota para a sua vida. Presta atenção. Sabe o que ele fez com o profeta, irmãos?
mandou prender no calabouço. O que eu quero dizer para você com essa humanidade? O sal que não será tirado. Esse homem, depois de uma grande vitória, ele ficou desatento. Ele ficou frouxo na busca a Deus. Presta atenção. Talvez tem pessoas aqui que estão começando o ano e falando: eu não estou vendo nada de crise, minha vida está uma maravilha, está tudo muito bom. Então esse é um alerta para você que acha que está tudo muito bom, está tudo crescendo. Diante de tanta construção, diante de tanto trabalho, tanta obra, tanto a fazer, Asa perdeu a intimidade com Deus e deixou de buscar Deus. O inimigo veio e roubou a bênção de Asa. Ele passou o resto dos seus anos de vida doente e longe da presença de Deus, até morrer. Nós podemos decidir, irmãos, o que nós vamos querer da vida. Eu pergunto para você hoje: quanto tempo você tem tirado para buscar Deus? Quanto tempo você tem tirado para ouvir a voz de Deus? Porque comunhão com Deus é você parar para ouvir, é você falar e você ouvir. Não é monólogo, é um diálogo, é uma troca. Eu queria que você ficasse em pé agora. Eu quero terminar com essa palavra profética. Enquanto você me buscar, você vai me achar. Pega na mão do seu irmão aí. Deixa Deus falar com você, falar com ele. Não é por acaso que você está aqui hoje. Enquanto você o buscar, e buscar de todo o coração, senão não adianta. É desejar, é ter fome de Deus. Você vai achá-lo e Ele vai te dar vitória. E não vai ter crise, vai ter vitória na sua vida. Vai ter bênção transbordante, porque esse rio de Deus é a vida de Deus fluindo, é o caráter, é as bênçãos. Você não mais precisa ficar olhando para a mão de Deus. Busque a face de Deus, que a mão de Deus automaticamente vai te abençoar, vai te dar o que você precisa. Mas se você o abandonar, Ele vai abandonar você. Não adianta ninguém falar para você. Pode ficar aí, ó, mais ou menos. Irmãos, eu sou contra essas profecias. Só profetiza bênção. Eu gosto de profeta que chega e bate no pecado. Está errado, é isso aqui, a ferida é essa aqui. Porque tem gente que não tem comunhão nenhuma com Deus, e o profeta bota a mão na cabeça e fala: Deus vai te abençoar muito, Deus vai te usar muito. Não busca Deus não para ver. Ou a palavra de Deus é mentirosa. Aleluia. Nós vamos cantar uma música. E eu peço a Deus nessa noite que o Senhor quebrante o meu coração muito mais. Mas que o Senhor quebrante o seu coração, meu irmão e minha irmã. Que Deus não venha encher essa igreja de multidão, mas venha encher com a glória dEle. A multidão é bom demais, que venha multidão de almas para Jesus, mas a glória de Deus não pode faltar, senão essa igreja vai ser vazia, essa igreja não vai ter sentido se a glória de Deus não fluir neste lugar. E a glória de Deus vai fluir de você, é de mim, irmãos. Vamos fechar os nossos olhos, vamos ter um tempo, vamos cantar ao Senhor. Nós te louvamos, Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós nos rendemos diante do Senhor, Pai. Só o Senhor é Deus. Jesus é o Senhor. Jesus seja glorificado, Jesus seja engrandecido. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Redentor, o Remidor das nossas vidas. Teu sangue está sobre nós, teu sangue está sobre este lugar, o teu sangue está sobre os nossos lares, nossa casa coberta com o sangue de Jesus, nossa família, tudo que temos está debaixo da cobertura do sangue de Jesus.
estamos escondidos em Ti, Senhor. Obrigada, Pai, por Tua obra. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Aleluia.